Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro escuta mais de 2.500 pessoas sobre a distribuição da alimentação para alunos da rede pública de ensino que estão com as aulas suspensas durante a pandemia. Dos 92 municípios, o Rio de Janeiro é o campeão de reclamações. Sobre esse assunto, eu converso com Guilherme Pimentel, ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Guilherme, eu quero já agradecer pela sua participação e perguntar para você por que a Defensoria Pública decidiu elaborar um relatório para saber como anda a distribuição dos alimentos para os alunos da rede pública de ensino que estão com as aulas suspensas nesse momento de pandemia. Agradeço o convite para a gente falar disso, porque é um assunto muito importante. Desde que começou a pandemia no Rio de Janeiro e que as aulas ficaram suspensas, nós, da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, ficamos bastante atentos para a questão da segurança alimentar dos estudantes da rede pública. A gente sabe que grande parte das crianças da nossa sociedade fazem suas principais refeições nas escolas. E a suspensão das aulas é também a suspensão das merendas e, portanto, coloca em risco a segurança alimentar dessas crianças, que precisam de suportes nutricionais mínimos para o seu bom desenvolvimento como seres humanos da nossa sociedade. Então, a gente ficou de olho desde o começo. A Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, CDDICA, a coordenadoria aqui da Defensoria, começou a atuar em busca da garantia da alimentação dessas crianças, emitiu recomendações para os 92 municípios e para o Estado, e aqueles municípios que não responderam ou que responderam de maneira insatisfatória pela garantia desse direito das crianças, foram processados pela Defensoria Pública. Tá? Existem algumas decisões liminares da Justiça obrigando o poder público a garantir a alimentação dos estudantes da rede pública, de todos os estudantes, é importante destacar isso. E agora a gente está no momento em que a gente vem entrando em contato e fazendo inúmeras reuniões com grupos de mães, de pais, para monitorar a efetivação dessas decisões e desse direito tão importante à alimentação escolar para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Agora, Guilherme, um relatório foi feito e, a partir daí, se detectou algumas reclamações. É isso mesmo? Sim. O que diz esse relatório? Então, nesse esforço de monitorar a efetivação desse direito e das decisões judiciais, nós criamos, a Ouvidoria, em parceria com a CDDICA, um canal de denúncias sobre problemas no recebimento da alimentação escolar. Esse canal foi amplamente disseminado pelo WhatsApp, pelas redes sociais, para permitir que as pessoas do seu lugar de vida, das suas casas, pudessem responder e enviar informações sobre isso para a Defensoria Pública. Enfim, nós recebemos mais de 2.500 denúncias de problemas com recebimento na alimentação escolar. 52% dessas denúncias remetem ao problema de insuficiência do auxílio, ou seja, são famílias que receberam alguma forma de auxílio alimentação escolar, mas que esse auxílio não corresponde às alimentações que eram feitas pela criança na escola, então insuficiente, seja o valor para quem recebeu em cartão, em dinheiro, seja a quantidade de alimentos enviado para essa família. E outros 48% denunciam que não receberam nenhum tipo de ajuda do poder público, ou seja, encontram-se sem amparo para a garantia dos aportes nutricionais para essas crianças. Um destaque importante de fazer é que grande parte das famílias que nos enviaram informações são famílias que possuem mais de um estudante da rede pública, ou seja, tem um problema em dobro, em triplo, e grande parte não tem recebido nenhum tipo de auxílio. Outros têm recebido auxílios insuficientes. Também merecem destaque dois tipos de denúncia minoritárias, é verdade, mas existentes. Primeiro, de famílias que receberam alimentações inadequadas em relação às restrições alimentares das crianças, o que pode ser muito grave, porque a gente sabe que uma alergia
pode levar uma criança até ao óbito, né? Ou a precisar de um sistema de emergência de saúde no meio de uma pandemia. Então, isso não é um detalhe. E um outro grupo de denúncias minoritárias, mas também importante, que dizem que receberam alimentos estragados ou passados da validade, o que também é um problema muito grave, né? Então, nesse momento, a gente está com essas informações e, ao mesmo tempo, mantendo diálogo com inúmeras famílias, grupos, movimentos de mães, de pais da rede pública, para que a gente consiga ver se, de fato, essas sentenças, essas decisões judiciais estão saindo do papel. Agora, Guilherme, é verdade que o município do Rio lidera aí a lista dos municípios com maiores queixas, é o campeão de queixas? Sim, sim. O município do Rio é o campeão de queixas, né? Inclusive, recentemente, nós estivemos junto com inúmeras famílias, acompanhando um protesto dessas famílias em frente à Prefeitura do Rio de Janeiro. Houve uma reunião de negociação com essas famílias, quer dizer, uma comissão dessas mães foi recebida pela Prefeitura. Essas mães pediram para a ouvidoria da Defensoria Pública acompanhar essa conversa, nós acompanhamos, e nela a Prefeitura se comprometeu a trocar os alimentos estragados sempre que houver, trocar também os kits alimentares quando tiverem falta de algum item, né? E disseram que estão se esforçando para efetivar os auxílios de alimentação escolar. O problema é que essas decisões judiciais já estão fazendo aí 2 meses, né? E até agora não foram implementadas. Então, é muito grave essa demora, é muito grave que o poder público não tenha tido a agilidade que o problema exige, né? A gente está falando de fome infantil, a gente está falando de o desenvolvimento de crianças e adolescentes que precisam de uma alimentação adequada para se formarem como futuros adultos, né? Como cidadãos e cidadãs. Guilherme, você que está envolvido nesse processo aí, imagino desde o início, né, elaboração desse grupo de trabalho ou desse trabalho que a Defensoria Pública está fazendo, na sua opinião, assim, o que você acha que faltou para que a prefeitura, os municípios e os estados atendessem de uma forma mais rápida e eficiente para atender essa população, para atender esses estudantes que, como você acabou de falar, é tão importante a alimentação na vida de todos nós e principalmente dessas crianças e jovens que estão nessa fase aí de formação. Quando a gente fala da pandemia chegando no Rio de Janeiro, a gente fala de um problema muito grave, que é a fome voltar a se alastrar neste grande centro urbano, um dos maiores do Brasil, né? Então, a gente está falando de uma crise humanitária que é consequência de uma crise sanitária sem precedentes para a nossa geração, né? O tamanho do problema exige que todos os agentes públicos, os órgãos públicos, deem a prioridade que o problema merece. Olhem para as necessidades humanas da população e formulem metodologias, planos de trabalho de urgência, emergenciais, para a garantia da melhor condição possível para a população passar por esse duro momento, né? Então, uma coisa que nós, na ouvidoria, vimos percebendo ao longo das escutas, a gente tem escutado as favelas, as periferias, tem se reunido todo dia com grupos que lutam contra os efeitos dessa pandemia nas periferias. Uma coisa que a gente percebe é que não houve um exercício de escuta dessas populações por parte da maior parte dos órgãos públicos, né? Então, isso é um problema grave, né? Eu acho que a falta da escuta leva ao poder público, muitas vezes, não priorizar aquilo que é uma prioridade para a população, né? E agora a gente está vendo isso, quer dizer, se uma das coisas mais prioritárias, talvez a mais prioritária, seja a alimentação das crianças, né? Então, se a gente não consegue dar conta disso, o que a gente vai conseguir dar conta, né? Então, ouvir a população, ter como prioridade as necessidades humanas da população no meio de uma crise humanitária, né? Pensar no bem-estar da população. Eu acho que é isso que está faltando
para os órgãos públicos. Muitas vezes, a gente, na ouvidoria, é testemunha dos esforços das defensoras, dos defensores, para tentar obrigar o poder público a fazer aquilo que já é o seu dever, né? Então, será que a gente precisava estar passando por isso? Será que a gente precisava estar gastando tantos recursos públicos para obrigar alguém a fazer aquilo que ele deveria fazer naturalmente? Então, a gente vem observando isso e, enfim, ainda bem que podemos contar com uma estrutura como a Defensoria Pública para lutar pelo acesso aos direitos da população, para garantir que o poder público vai ser fiscalizado e vai ser cobrado naquilo que é uma prioridade para a população do Rio de Janeiro. Agora, Guilherme, você já falou anteriormente sobre os canais que estão aí disponíveis para que a população possa fazer contato com a Defensoria Pública e também de que forma as pessoas podem ter acesso, se pode ter acesso a esse relatório que foi confeccionado pela Defensoria. Esse relatório sobre as denúncias de problema com alimentação escolar, ele é atualizado periodicamente e ele serve como informações para fundamentar as ações da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a CDDICA, que conta com bravas defensoras públicas e defensores públicos lutando em nome dos direitos da criança e do adolescente, né? Então, essas informações são cruciais e a gente pede que a população que tem informações sobre isso envie para a Defensoria, porque essas informações são o fundamento básico de todas as medidas que as defensoras e os defensores vêm tomando na Justiça em defesa do direito dos estudantes, né? O canal de denúncias sobre alimentação escolar pode ser acessado através da internet num link que eu vou soletrar aqui, tá? B de bola, I, T de tatu, ponto, LY, barra, alimentacal estudantil. Alimentação estudantil, sem o cedilha e sem o tio, né? Se tiver dúvida, pode ir lá no nosso Instagram da ouvidoria e lá a gente tem a chamada, tem uma postagem, né? Uma imagem que fala sobre a alimentação estudantil e que tem lá escrito o link, tá? Então, o nosso Instagram oficial da ouvidoria é ouvidoria.defensoria.rj, tá? Repetindo, nosso Instagram, ouvidoria.defensoria.rj, e lá a gente tem essa chamada e tem outras também, viu? A gente tem um canal de diálogo entre responsáveis, estudantes e a Defensoria Pública, em que a gente também faz algumas perguntas sobre como está sendo o acesso às aulas online para aqueles e para aquelas que ainda estão tendo aula, como que é a condição socioeconômica das famílias, né? Entre outras tantas perguntas importantes de se fazer nesse momento de pandemia em que a presença nas aulas ela é difícil e muitas vezes a exclusão digital tem gerado um aumento das desigualdades no momento em que a gente precisava reduzir as desigualdades. Ali a gente também tem os canais de denúncia de falta de água, onde está sem água, que é um problema grave, principalmente durante a pandemia, as denúncias dos problemas estruturais na saúde pública, né? Então, a gente tem vários canais de participação. É um objetivo dessa minha gestão aqui na ouvidoria, ampliar os canais de participação da sociedade civil na atividade da própria Defensoria em defesa dos direitos da população. Que a gente acredita que é dessa parceria entre a potência da sociedade civil, das famílias do Rio de Janeiro, com o serviço público de qualidade que a Defensoria presta, é dessa parceria que a gente vai ter o melhor dos nossos futuros. Então, contem com a ouvidoria, vão lá no nosso Instagram, vocês vão ver todos os canais de participação e vão poder contribuir para a qualificação da nossa atuação aqui na Defensoria. Guilherme Pimentel, quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, viu?